Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. É política o nosso assunto hoje aqui, diretamente de Brasília, dos estúdios da Rede Vida, aqui na Asa Sul, em Brasília. Nós estamos falando hoje aqui com o senador Álvaro Dias, do Podemos. Ele subiu a escadinha ali, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador do Paraná e senador da República. Senador, nós falamos muito aí no primeiro bloco sobre o Podemos, o lançamento de candidaturas do Sérgio Moro. Eu queria que o senhor falasse um pouco, avaliasse, um bom analista, sobre a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, né? O senhor acha que foi uma boa medida para ele? Falta de opção, talvez, né? Porque... Não, mas ele tinha vários partidos que convidaram. Isso consolida a sua presença no Centrão de forma mais visível, né? As alternativas eram do Centrão. Na verdade, nós temos que ser muito francos, né, na análise política. O presidente sempre foi do Centrão. Ele mesmo diz isso, né? Ele não nega isso. Sim. Ele sempre foi do Centrão. Então, é uma volta às origens, né? Nós sempre ficamos em dúvida o que é mais interessante para ganhar uma eleição, conceito ou estrutura. Eu sempre faço opção pelo conceito. Estrutura, evidentemente, traz tempo de televisão e rádio. O que o senhor quer dizer ganhar a eleição, assim, de aposta? Exatamente. De vencer. Vencer uma eleição é melhor o conceito do que a estrutura, na minha opinião. Só que os políticos são tentados sempre a ter grandes estruturas, muito dinheiro do fundo eleitoral. O Alckmin foi um exemplo. Exatamente. O Alckmin tentou fazer isso e deu errado, e muito tempo de rádio e televisão. Então, você constrói uma arca de Noé, né? Depois ela afunda, porque, na verdade, há muita promiscuidade quando você busca uma aliança que reúne siglas de toda a natureza e sem o cuidado com o conceito. No meu entendimento, eu defendo sempre como prioridade o conceito. O senhor acha que Bolsonaro, então, abriu mão totalmente do conceito agora nessa eleição para 2022? Ele assumiu inteiramente o Centrão, não é? E não faz, não tem nenhum receio de estar ao lado de pessoas já comprometidas no campo da ética, não é? Sem nenhum prestígio do ponto de vista do comportamento republicano. Então, ele realmente abriu mão de qualquer pretensão de ter uma imagem de respeitabilidade. Senador, nós estamos agora no Congresso Nacional com um debate muito intenso sobre o financiamento do novo programa social do governo Auxílio Brasil, né? Os senhores estão discutindo lá, uma emenda foi aprovada na Câmara, que é a emenda dos precatórios, né? O Podemos vai votar contra. Por quê, senador? Nós apresentamos uma alternativa que oferece os recursos, nós mostramos aonde estão os recursos suficientes para bancar o Auxílio Brasil sem furar o teto e sem dar calote em ninguém, porque essa PEC dos precatórios é uma espécie de moratória interna. É o governo dizendo, devo, não nego, pago quando puder. Isso não funciona. Qualquer cidadão, se não paga a conta, ele é caloteiro. Agora, o governo, o que é? Não é? O que nós não podemos admitir, primeiro, furar o teto, que desorganiza as finanças. Segundo, dar calote, porque você desrespeita o direito adquirido de quem tem para receber. E terceiro, afrontar a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal foi uma conquista da administração pública brasileira para a organização das finanças, para a redução do déficit, para evitar irresponsabilidade. Estamos falando de prefeitos, governadores. Exato, de modo geral. E nós estamos afrontando a lei de responsabilidade fiscal, estamos furando a política de teto, que foi uma âncora que se colocou exatamente para conter o endividamento exacerbado, né, o déficit público crescente e, além do calote, o que não ocorreu, que deveria ter ocorrido logo no início de 2019, seria um limitador emergencial de despesa que nós advogávamos. A exemplo do que ocorreu com Angela Merkel em 2008 na Alemanha e depois o próprio Obama nos Estados Unidos,
aproveitou-se dessa experiência alemã e instituiu também no governo norte-americano um limitador emergencial de despesas, lá com um percentual elevado do PIB. Aqui nós pregávamos apenas 10% do total de despesa, um corte linear de 10%. Isso significaria, no ano de 2019, 139 bilhões de reais. E também defendíamos que no ano seguinte, aí 2020, com base no orçamento, a partir do orçamento base zero, né, você eliminaria desperdício em todas as áreas do governo e economizaria mais 10%. Aí seriam 20%, contabilizando os 10% do primeiro ano. E aí, evidentemente, nós estaríamos eliminando o déficit público e as contas públicas começariam a se organizar convenientemente. Isso não se fez. Então, agora nós estamos discutindo, porque essas providências não foram adotadas. Nós estamos discutindo onde buscar dinheiro para pagar Auxílio Brasil, que concordamos, que apoiamos, até queremos um Auxílio Brasil que alcance mais brasileiros, não 14 milhões apenas, mas 20 milhões, e é possível, com os recursos apontados na proposta alternativa, que foi elaborada inicialmente com a coordenação do senador Euvício Guimarães, do Podemos, não é, que reuniu técnicos do Instituto Fiscal Independente, inclusive, e depois Aníbal também do PSDB e mais o Alessandro Vieira também, né? do Cidadania. Aí conjugamos as três propostas numa só, né? Juntamos as três. O PT também veio, aí participou com alguma sugestão. E nós tivemos, então, uma alternativa que estamos pedindo destaque a ela para a votação de amanhã, né? Um requerimento de preferência para que se vote essa proposta alternativa. Portanto, nós não podemos ser acusados de que estamos dificultando o Auxílio Brasil. Ao contrário, nós queremos o Auxílio Brasil sem desarrumação maior, sem a deterioração ainda maior das contas públicas, porque com essa proposta, nós teremos o Auxílio Brasil entregando com uma mão e a outra tirando tudo com a desorganização. E obviamente, não é assim que se constrói, não é dessa forma que se organiza as finanças públicas. Nós queremos Auxílio Brasil, mas sem... Porque isso provoca o quê? Provoca insegurança nos investidores, sinaliza muito mal para o mercado, né? Inflação. Aí o dólar sobe, a taxa de juros sobe, inflação. Essa emenda já provocou uma série senador, de... Só a apresentação da emenda. Só. O próprio Banco Central é contra. Se você conversar com técnicos do Banco Central, eles são contrários a essa proposta. Ela não está preocupada com o Auxílio Brasil, porque existe recurso para o Auxílio Brasil, como apontamos. A preocupação é outra, é mais dinheiro. Na verdade, querem muito mais do que o necessário para o Auxílio Brasil. Senador, mas querem a sobra para agora visando é aí que eu projeto quero eleitoral. chegar, senador. Tem nesse projeto recursos para as tais RP9, aquelas emendas de relator geral que o Supremo suspendeu, mas a bagunça continua, porque já estão vendo lá quanto vai ser quanto que vai para essas emendas no orçamento do ano eleitoral. Eles querem muito acima dos 16 bilhões que já foram esse ano. Como é que vai ser isso? Porque eles também não querem abrir mão desse dinheiro. E a proposta alternativa sugere que a proposta que o senhor se referiu sugere que essas emendas que sejam extintas, né? Como é que vai ficar? Exato. Olha, primeiro, orçamento secreto, né? As emendas de relator em 2020 foram 30 bilhões. Neste ano, 18 bilhões. E 17, no projeto, né? 16, no projeto de resolução que o Congresso aprovou, mais 16 bilhões para o ano próximo, para o próximo ano. O que significa isso? Significa, a meu ver, abrir portas para a corrupção, né? E nós vamos tentar derrubar esse projeto de resolução com uma ação direta de inconstitucionalidade. Estamos preparando já. Podemos, né? O Podemos vai impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque esse projeto de resolução,
a pretexto de propor transparência, não esconde propõe transparência o que tá pra trás, algum, né? E anistia eventuais irregularidades praticadas anteriormente, sem sinalizar mudança de comportamento para o futuro, porque, na realidade, esses recursos não é só uma questão de transparência. Transparência é essencial, é da Constituição, inclusive. Há uma exigência de publicidade dos atos públicos, isso é constitucional, rasgam a Constituição escondendo tudo isso, mas é também um desperdício de dinheiro, não é só a questão da transparência, é a má aplicação do dinheiro público. Aplica-se bilhões sem levar em conta os critérios de prioridade. Vamos comparar, o fundo eleitoral já provoca indignação. 2 bilhões distribuídos equitativamente, sem seletividade, entre todos os partidos, proporcionalmente ao tamanho de cada um. Este orçamento secreto aí, com emendas de relator, distribui, como distribuiu 30 bilhões em 2020, seletivamente. Para os amigos do rei, né? Quem é amigo do presidente da recebem, os Câmara, outros não. E olha, líder aliado. Vocês já imaginaram algum dia um parlamentar não querer contar os seus feitos para conquistar os eleitores? Tem alguma coisa estranha, Tem né? alguma coisa errada. Por que né? esconder? Pois é, Se você senador, leva... o senhor tocou, realmente é uma vergonha. O senhor tocou num ponto muito interessante que eu venho falando e que não é muito publicado, e que a decisão do Supremo, não é só da ministra Rosa Weber, ataca 2 pontos. Primeiro, transparência, e depois a impessoalidade. Exatamente. E nesse projeto de resolução nem tocaram nessa história da impessoalidade. Porque me disse o presidente da Câmara que é impossível fazer política sem que os governistas comandem o processo de distribuição. É como se o dinheiro público tivesse o carimbo dos governistas, né? Exato. Não de vem o todos carimbo os do governos, dinheiro. ele diz. E não tem O dinheiro critério, do imposto né? pago pela população não tem o carimbo desse ou daquele partido. Mas a impressão Aliás, que eu fiquei é que houve a eu negociação vou com o dizer Supremo. aqui algo que eu ainda não disse. Quando surgiu o boato no Senado de que haveria uma distribuição de dinheiro para parlamentares e que os líderes teriam tanto, outros um pouco menos e tal, que seria uma distribuição dessa forma para prestigiar parlamentares, eu fui ao presidente do Senado, à época, o Davi Alcolumbre, e perguntei, é verdade que haverá essa distribuição? Ele falou, é verdade. Aí eu disse a ele, então, eu tenho uma sugestão para você. Sugira ao presidente que chame a imprensa e anuncia que vai distribuir recursos para os estados e municípios, que há dificuldades que são reconhecidas, não é? E que distribuirá, por intermédio dos parlamentares, de todos os partidos, da oposição, do governo, da esquerda, da direita. Antecipa-se ao escândalo. Ele disse, o presidente não fará isso. Eu falei, então vai ter escândalo. Mas o senhor perguntou por que ele não faria isso? Porque o objetivo era eleger presidente do Senado, era eleger presidente da Câmara. Pois é, mas aí só quem aderisse é que poderia receber esses recursos. Isso a informação que eu tenho, senador, é de que o general Luiz Eduardo Ramos entregou essa parte do orçamento, uma parte importante, 30 bilhões, agora 16 bilhões, para os líderes e para os presidentes, para que o presidente Jair Bolsonaro ficasse fora dessa mexida. Na verdade, não existe o presidente fora. É preciso saber que nós somos de um presidencialismo que dá muito poder ao presidente da República. É uma concentração de poder nas mãos do presidente da República. Mas ele transferiu esse poder, comanda. Parte do orçamento para o Congresso, para os presidentes. Exatamente, porque houve um conluio do presidente da República com aqueles que foram eleitos, presidente da Câmara e do Senado, e o objetivo era a eleição deles, uma participação do presidente com lideranças do Congresso. Né? Então, não há como isentar o presidente da República de responsabilidade. Aliás, ele é o maior responsável. É evidente que ele é o maior responsável. Ele foi eleito para ser responsável e não para repassar a responsabilidade. E já tem gente dizendo também que um dos motivos da ira de Davi Alcolumbre para com o governo é justamente o fato dele ter perdido o poder de dizer quem seriam ali os beneficiados por essas emendas de relator, que aí passou-se isso para o presidente da Câmara, Arthur Lira. O senhor ouviu alguma coisa? Isso é verdade?
Não, na verdade, há duas frentes, né? A da Câmara e do Senado. Na Câmara é Arthur Lira, mas no Senado era o presidente do Senado. Eventualmente pode ter isso. Que aí o que dizem é que Ciro Nogueira, quando virou ministro, passou a assumir esse comando. E que aí Davi Alcolumbre perdeu ali o posto de comandar esse processo. Eu prefiro não especular sobre esse assunto, porque realmente eu não sei. Senador, eu vou fazer uma pergunta diferente do mesmo sentido. O que queria Davi Alcolumbre para segurar tanto assim essa indicação? O que ele estava pedindo? Na verdade, queriam a indicação de outro nome, né? Não só o Davi, vamos ser justos com ele. Não, né? ele sozinho não faria. Ele foi parte de uma engrenagem. Houve uma tentativa de fritar, como se diz popularmente, né, o André Mendonça, para indicar um outro nome. Isso todos no Congresso, todos no Senado sabem disso, a própria imprensa sabe disso. E, obviamente, teve participação também de governistas, não só de independentes, não é? Então, e ao contrário, isso até nos uniu do outro lado, né? Isso ajudou. 32 votos contrários não são fáceis de se conseguir, não. Mas diziam que não passava, né? Davi Alcolumbre trabalhou dia e noite contra. Afirmavam que teriam mais de 50 votos para derrotar o doutor André Mendonça. E isso foi propalado a quatro ventos, né? Então, mas não tiveram essa força toda. De qualquer modo, 32 votos é uma votação significativa, sim, não tenha dúvida que Mas que lição se tira dessa votação, senador? Bom, a lição que eu tiro é que esse sistema é retrógrado. Nós temos que mudar o sistema de escolha dos ministros dos tribunais superiores. E hoje, inclusive, eu aproveitei o meu espaço na Sabatina exatamente para advogar um novo sistema. Porque, como é que o senhor defende? Na verdade, o que há é que em qualquer decisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, por mais correta que seja tecnicamente, sempre dá margem à suspeição, porque houve uma indicação política. Para eliminar a suspeição, é preciso substituir a indicação política, o apadrinhamento político, pela meritocracia. E como se faz isso? Com voto, eleição. Magistratura elege um, Ministério Público outro, advocacia outro, uma lista tríplice vai ao presidente, ele escolhe um dos três e submete ao Senado para sabatina e deliberação. Desta forma, o ministro não deverá favor a nenhum político. Mas cria uma política suja ali, classista, corporativista muito grave. Aí, mérito, né? É mérito. Isso já se faz. Por exemplo, em universidades, quando eu era governador, os reitores das universidades estaduais eram eleitos e eu escolhia sempre o primeiro da lista, né? Isso suprapartidariamente. Ministério Público também, né? E no Paraná, a Procuradoria-Geral de Justiça também fazíamos isso já. E o melhor resultado possível. Não há outra alternativa mais adequada. E fixação de duração de mandato também. Né? Isso também está difícil, né? 10, 12 aprovar lá anos. Está lá na Comissão de Justiça, já com parecer favorável do Anastasia. Esse projeto que está com parecer favorável é do Lazier Martins, está pronto para ser votado. Espero que agora seja votado, né? Depois dessa experiência aí que não foi bem sucedida. O que não falta ali é projeto pronto para ser votado, né, senador? Exato, sempre depende da vontade política, né, da casa. Mas é isso, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente, que ainda tem muito assunto para a gente discutir aqui hoje. Nós voltamos em 2 minutos com o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná.